compartilha vida e coração, pois de amor me plano na contemplação, dado e vista falham, bem como sabor, só por meu ouvido tenha fé, vigor, creio que disseste, ó Jesus meu Deus, verbo da verdade, vindo a nós do céu. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Ambas eu confesso como um ladrão, de um lugar espero na eterna mansão. Não me deste a vida como a São Tomé, de tocar-te as chagas, mas eu tenho fé. Faze que ela cresça com o meu amor, que a minha esperança tenha no valor. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. E orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro pela cura física, pela cura interior de todos os seres humanos. Que quem está sofrendo de qualquer tipo de enfermidade sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro pela libertação de todos os seres humanos. Quem está sofrendo qualquer tipo de vícios sejam libertados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está sofrendo qualquer tipo de enfermidades sejam libertados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Cirilo e São Metódio. São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Ambas são irmãos biológicos. Cirilo, natural de Tessalônica,
recebeu uma excelente formação em Constantinopla. Juntamente com seu irmão Metódio, dirigiu-se para a Morávia, a fim de pregar a fé católica. Ambos compuseram os textos litúrgicos em língua eslava, escritos em letras que depois se chamaram cirílicas. Chamados a Roma, ali morreu Cirilo no dia 14 de fevereiro de 869. Metódio foi então ordenado bispo e partiu para a Panônia, onde exerceu intensa atividade evangelizadora. Muito sofreu por causa de pessoas invejosas, mas sempre contou com o apoio dos pontífices romanos. Morreu no dia 6 de abril de 885, na República Tcheca. O Papa São João Paulo II proclamou-os patronos da Europa junto com São Bento. Oremos. Ó Deus, pelos dois irmãos Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos. Dai-nos acolher no coração a vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Santo Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como São Cirilo e São Metódio evangelizou a Europa, saibamos evangelizar os povos. E hoje, onde nós não podemos chegar, a nossa voz chega pelo rádio, pela televisão e pela internet, evangelizando os povos em todos os lugares, nos povoados, nas periferias, nas áreas rurais, nos condomínios luxuosos, que a nossa ação evangelizadora chegue em todos os rincões do mundo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo sacia uma multidão com 4 pães e alguns peixinhos, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Vemos 7 pães e alguns peixinhos. O nosso Senhor Jesus Cristo saciou a multidão com 7 pães e alguns peixinhos. Desculpa, eu falei 4, 7 pães, são 7. 7, como bem sabemos, o número da perfeição, o número da totalidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo aquela grande multidão, sentiu compaixão. E os seus discípulos só pensaram na lógica humana, não pensaram na lógica de Deus, não foram fortes na fé. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. E respondendo que tinham 7 pães, o nosso Senhor Jesus Cristo mandou todos sentarem e abençoou os pães e distribuiu-os. E depois alguns peixinhos fez o mesmo, abençoou-os e distribuiu. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E essa multidão somos todos nós, são todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade. O nosso Senhor Jesus Cristo alimentou toda a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram e colocaram em 7 cestos. E desses pedaços, bem sabemos que nós comemos até hoje em nossas refeições, na Eucaristia, em nossas refeições, em nossos lanches. Que o nosso Senhor Jesus Cristo saciou toda a multidão e hoje está saciando todos nós. Que Ele é o pão da vida, é o pão vivo descido do céu, Ele que nos alimenta eternamente. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, havia uma grande multidão e não tinham o que comer. E vendo, o nosso Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos. Por que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos? Para testar a fé deles. E argumenta: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Nesse argumento de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está testando a fé dos seus discípulos. E como Ele testou a fé dos seus discípulos, hoje está testando a nossa fé, para que nós tenhamos fé, para que nós acreditemos, para que nós creiamos. E o Senhor disse aos discípulos, depois, se Ele os mandasse embora, iria desmaiar pelo caminho de fome, porque as pessoas vieram de muito longe. E se vieram de muito longe, na realidade, em nosso cotidiano, são todos os seres humanos que vão ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e precisam ser alimentados de sua palavra,
que Ele é palavra de vida eterna, é o pão da vida, é o pão vivo descido do céu. E os discípulos fracos na fé, muito fracos na fé mesmo, só faz uma interrogação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Só pensaram na lógica humana, não tiveram fé. E o Senhor só pergunta quantos pães eles os tinham. 7, o número da perfeição, o número da totalidade. E o Senhor só mandou todos sentarem e abençoou os pães e depois alguns peixinhos e distribuiu-os a todos, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E somos todos nós que o Senhor os sacia, todos nós alimentemos com a palavra do Senhor. Ele sacia todos nós com a sua palavra. Somos saciados com o alimento fisicamente, somos saciados interiormente para sempre com a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoou os pães e os peixinhos e mandou todos sentarem e todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos sentarem é a unidade, é a fraternidade, é a partilha juntos. Vivamos a partilha, estejamos partilhando. Que o Senhor, pegando os peixinhos, pronunciou a bênção e distribuiu para todos, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Vejamos, de 7 pães e alguns peixinhos, uma multidão imensa comeram e ficaram satisfeitos. E do que sobraram, colocaram em 7 cestos. E desses que sobraram e colocaram em 7 cestos, nós comemos em nossas refeições, em nossos lanches. É a partilha. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo saciou aquela multidão, subiu na barca com os seus discípulos e foi para outra região, chamada Dalmanuta, uma outra região. O Senhor entrou na barca com os seus discípulos. Entremos na barca com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. E o nosso Senhor Jesus Cristo está saciando a todos nós com a sua palavra, com o alimento espiritual, com o alimento físico. Por isso que temos que orar em todos os momentos de nossas refeições, de nossos lanches. Que desses que sobraram e colocaram em 7 cestos, todos nós comemos em nossas refeições, em nossos lanches. Vivamos a partilha, estejamos em unidade, em fraternidade, partilhando, compartilhando, que o Senhor nos alimenta fisicamente, nos alimenta interiormente com a sua palavra. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo.
pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção, hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos ao castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos em unidade e em fraternidade, se alimentando dos 7 pães e alguns peixinhos que o Senhor os abençoou. Estejamos partilhando e progredindo sempre mais e mais a Deus e rezando uns pelos outros. Feliz sabadão, bom e abençoado carnaval. Vivamos a unidade e a fraternidade e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus e se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor, formando novas amizades, para que em tudo Deus seja glorificado.